Então, né, depois da revolta dos Mascates, acontece a Inconfidência Mineira, né? Minas Gerais era o centro da mineração, né? A mineração ela começou a ficar escassa, o ouro começou a ficar escasso de fato naquela região. Mas só que a coroa portuguesa ela acreditava que não era o ouro em si, né? O que estava acontecendo aqui, o contrabando, né? Começou a trazer a exclusão do ouro ali naquela região. E isso propôs a coroa, né, de apertar o ciclo, de mudar o pensamento referente a como iria tratar essa situação, né? Isso trouxe o quê? Que ali não só o ouro, mas como pedras preciosas, ali Minas Gerais era o centro. Tudo aquilo era voltado para Minas Gerais, né? Então, com esse contrabando, o que aconteceu? A partir da década de 1760, devido à precariedade dos métodos, né? Ainda tinha isso, né? Muito atrasado, de mineração, a quantidade de ouro extraída passou a diminuir gradativamente. Entretanto, o governo português não diminuiu a quantidade de imposto, a situação passou a empobrecer. Eles cobravam imposto na época da fartura, mas foi reduzindo a quantidade, e aí eles não reduziram o imposto, ele manteve aquele imposto muito alto, e isso o cara tinha que pagar as pessoas os senhores ali, tinha que pagar os caras que garimpavam, os que limpavam, que, enfim, transportavam. Então, o cara, quando ele trazia o ouro, ele tinha que distribuir esse ouro, né, para algumas pessoas que trabalhavam com ele, né? Então, isso começou a empobrecer, né? Menos pessoas trabalhando, mais pessoas desempregadas e o imposto muito alto. Isso começou a trazer um pensamento muito ruim ali naquela questão de Minas Gerais, né? Com a baixa produtividade e os altos impostos, né? A capitania de Minas Gerais começou a ter dívidas com o próprio governo, e isso não foi bom, porque o governo ele começou a pressionar a própria capitania, né? A capitania que era administrada pela coroa portuguesa, mas ela começou a não pagar mais os seus impostos também a Portugal, né? Tinha isso também, né? Então, o que foi que eles começaram a fazer? Eles tiveram uma autorização da de Portugal que mandava forçar os caras a trabalhar com o imposto, a derrama, era forçado. Se você era comerciante, você trabalhava com ouro, então você tinha a obrigação de, fazendo ou não, pagar o imposto do ouro. Passou a ser forçado, né? Então, depende de você ter uma grande quantidade de ouro, extrair ou não, você era obrigado a pagar. Se não pagasse, você até apanhava, os caras apanhavam, viu? Era preso. Então, isso começou a criar uma revolta muito grande, né? Aquelas pessoas mais poderosas de Minas Gerais começaram a se sentir, digamos assim, lesadas, né, pela coroa portuguesa. Isso nasceu um espírito ali de revolta, né? Então eles começaram a trabalhar de que forma eles iriam fazer essa revolta. Então nasce aí né, a Conjuração Mineira. A partir daí Minas Gerais começa a ter um pensamento de se tornar independente, né? Às vezes as pessoas têm uma visão errada, né? Que Minas Gerais queria a independência do Brasil. Não. Ela não queria a independência do Brasil. Minas Gerais queria a independência dela de todo o território português, que nós éramos colônia. Então nasceu esse sentimento de separação da colônia, né, de Minas Gerais da colônia portuguesa, né? Os caras começaram a nascer isso. E foi o que? A parte de elite, né? Os caras mais abastados, né, financeiramente, se reuniram para fazer uma revolta, né? Era inconfidente, então era algo assim por debaixo do pano, né? E um dos caras mais famosos que a gente conhece desses caras é o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, né? Ele foi um dos principais. Teve outros, mas ele se destacou muito pela questão de correr atrás, de buscar aquele ideal que ele acreditava, né? Então, eles já estavam armando seus blocos, né, revoltosos, mas eles se pegaram de uma questão muito difícil. Eles não tinham recursos, tinham poucas armas, mas mesmo assim eles acreditavam que dava para acontecer. Só que sempre tem os crocodilos de plantão, sempre tem uns caguetes. Aí tem um cara que é chamado, o nome dele é parecido com o de Tiradentes, né? O nome dele, pronto, Joaquim Silvério. Esse cara, ele participou de todo o movimento e ele ficou com medo
né, de participar do movimento. Ele era um dos líderes. O que ele fez? Ele foi escondido, chegou lá e caguetou a galera, caguetou o movimento, o que ia acontecer, e aí as autoridades portuguesas entrou de sola, e aí prendeu todo mundo. Acho que a rainha de Portugal mandou executar e fez aquele processo para matar todo mundo, mas aí colocou uma causa antes: ou você abdica da sua causa ou você morre. E aí a maioria disse: não, eu não participei não, eu não acredito nessa causa não, eu não fui eu não. E aí a grande maioria tudo foi livre, pegaram algum período na prisão, ficaram presos durante o período, mas depois esses caras foram livres, esses caras se tornaram livres e foi embora. Mas só um morreu enforcado. Tiradentes. Tiradentes, porque ele foi o único que disse: não, eu fiz mesmo, e eu acreditava que nós poderíamos ser livres de vocês. Eu acreditei e vou morrer acreditando nisso, que um dia nós vamos ser livres de vocês, portugueses. Então, Tiradentes, por isso que ele é o maior destaque. Ele foi o único que não roeu a corda, o único que criou o ideal, acreditou naquele ideal, e ele não negou, ele falou a verdade. E por isso ele foi enforcado em praça pública, e sua cabeça ficou pendurada durante a noite na praça, né? Para servir de exemplo a questão dessas rebeldias, dessas revoltas que não poderiam mais acontecer. Mas só que a cabeça dele não roubaram. Na mesma noite conseguiram tirar a cabeça dele lá e deram sumiço na cabeça dele e enterraram ele com o corpo, juntamente com o corpo, né? Mas Tiradentes, foi esse o trabalho de Tiradentes. Ele fez a diferença, né? Mais ou menos, né, nesse período ele não negou, né, os ideais dele, ele acreditou, e ele morreu acreditando naquilo que ele tinha certeza que daria certo um dia. Por isso que ele é reconhecido e ele é homenageado até o dia de hoje, porque ele já tinha um pensamento de liberdade da colônia. Praticamente 10 anos depois, acontece aqui na Bahia, vai acontecer a Conjuração Baiana. Conjuração, movimento, né, por detrás do pano ali, os bastidores, só que era diferente. A Bahia, lá quem levantou a Confidência, né, a Conjuração Mineira também, foi a elite de Minas Gerais. A elite, ela levanta, né, e ela trabalha em prol desse movimento. Aqui na Bahia foi diferente. Aqui na Bahia já foram os mais pobres, os mais que não tinha dinheiro. Então eles queriam lutar por uma vida social, uma condição melhor de vida. Ele lutava pelo seu ideal. O seu ideal era libertar a Bahia e eles melhorar a sua vida. Eles queriam uma melhora aqui na Bahia, né? A Cipriano Barata, um dos líderes jornalistas, até ele participou, né? E essa era a diferença. Eles lutavam por condições favoráveis à vida pelo meio, né? Principalmente baixando os impostos. Os impostos eram muito altos, né? Então, a coroa portuguesa, em 1798, né, alguns intelectuais passaram a falar abertamente à população sobre as ideias iluministas. Isso é interessante, que os caras iam para a praça, iam na praça pública, e eles começavam a falar sobre a questão do iluminismo, que vocês viram no passado. Isso trouxe grande visão, e isso trouxe uma nova visão para os caras. Os caras começaram a acreditar, né, que as coisas poderiam acontecer. Então, a população ficou motivada, se motivou, a população acreditou nesse conceito, no conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, que era as três horas do iluminismo, né, que aconteceu lá, que aconteceu lá na Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade era o lema da Revolução Francesa. Então eles acreditavam que isso poderia acontecer aqui também na Bahia, né? Depois eles criam uma classificação social e impressão de impostos, né? Então, o que eles fizeram? A rainha de Portugal, Dona Maria I, ela mandou logo pegar, ela soube, né? Vazou. E a coisa que ela disse que, olha, pega os líderes aí, perdão, principalmente os escravos que participaram, os escravos livres que participaram, pega e pode matar em praça pública. E aí a força imperial entrou com força e desbaratinou o movimento, né?
E os principais cabeças, os líderes, né, esses líderes, eles foram enforcados, outros foram decapitados, principalmente os negros, né, que estão ali no movimento, os negros libertos estão ali no movimento participando para ter uma melhora na sua condição e para se igualar, né, às pessoas comuns. Mas Portugal chegou, veio de uma forma muito forte, né, chegou